TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município daqui de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Preventino! Oba! Tá firme aí, Preventino? Oba! Opa! Com tudo! Estamos muito alegres hoje porque estamos recebendo uma autoridade aqui no nosso programa Momento da Saúde. É o comandante, o tenente-coronel Edilson Valério, que ele é o comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar aqui em Varginha. Sim, Comandante senhor! Edilson, é um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado por sua deferência, estar aqui dialogando conosco aqui no Momento da Saúde. Gostaria que o senhor se apresentasse aí aos nossos telespectadores. Bom, eu agradeço, doutor Adilson, o convite por participar do programa. Eu já trabalho aqui em Varginha já há mais de 20 anos, tive algumas passagens por outras localidades. Junto no Conselho Municipal Antidrogas, hein, comandante Edilson? Foi quando eu conheci. Sim. Que coisa boa. E desse período todo que eu já estou aqui, assumi várias funções dentro do 24º Batalhão e hoje... uma carreira dentro da Polícia Militar, Exatamente. né, comandante? Fiz a minha carreira como oficial da Polícia Militar, toda ela praticamente aqui em Varginha. Com passagem em alguns outros municípios, estive até no Triângulo Mineiro por um período, Sim. Mas retornei a Varginha e, mais uma vez, agradeço o convite. Que isso, nós é que agradecemos, comandante. Não podemos dizer, Preventino, que é a gloriosa Polícia Militar, aqui uma das instituições mais respeitadas, não só em Minas Gerais, mas em todo o país. Gloriosa E tem como valorosa. patrono, você sabe quem que é o patrono da Polícia Militar, Preventino? Eu sei. Fala Sim, pra mim. senhor, comandante! É Quem? o Duque de Caxias? Não, o Duque de Caxias Floriano é do Peixoto. Exército. Floriano. Não, é o Alferes Joaquim Antônio Tiradentes. Mas, comandante, a gente sempre preocupa muito, pra mim, que não tive formação militar, por isso que eu sou meio frouxo, assim, meu pai sempre me obrigou a estudar, e realmente falta uma formação militar para todas as pessoas. Mas eu, particularmente, assim como vejo à distância, me preocupo muito com a família dos militares, né? Como é que é essa relação lá, o senhor que sente lá, a tropa, é tropa que fala mesmo, né? Exatamente, a gente tem algumas que é a terminologias próprias do ambiente castrense, né? Do ambiente de quartel. E, às vezes, caserna que fala? Caserna, Caserna, a né? tropa, mas nós temos uma vida social comum, o policial militar. Ele também estuda bastante para ser um profissional de segurança pública. E a vida do policial militar é uma vida comum. Ele participa da vida em sociedade, a esposa, os filhos, todos convivem normalmente. Uma peculiaridade diferente é o uso da farda, a exposição maior, o risco ao perigo e tudo isso. Mas em relação à família do policial militar, hoje nós temos uma assistência boa na questão da área de saúde, com os nossos planos de saúde, que são bons, né? Dá um atendimento, um suporte bom para o militar no que se refere à saúde. O seu treinamento também físico, né? Para garantir aí uma boa rigidez, uma boa prestação de serviço. É importante que ele esteja bem fisicamente, saudável. E temos também investimento na área espiritual também. Nós temos trabalhos que são feitos... por entidades, igrejas, né? Nós temos o grupo de evangélicos, temos o grupo de católicos que se reúnem, participam das atividades religiosas. Dentro da caserna mesmo? Dentro do próprio batalhão. Melhorar isso. Exatamente. Inclusive está marcado para Lavras, no dia 25, agora, um seminário sobre espiritualidade, exatamente para ressaltar a importância da atividade da fé religiosa, né? Aí seja católica, espírita, seja de qualquer tipo de fé que a pessoa
congregue, que ela pratique, mas que seja importante isso na vida do policial militar. É um seminário voltado e focado exatamente para esse tema. Nós falamos da medicina preventiva, que nós temos 4 vertentes. A vertente eco, que é a vertente ecológica, a relação com o meio ambiente. A parte logo, que é a relação mística com o sagrado, isso que nós acabamos de conversar aqui com o divino. Ressaltamos a importância da saúde emocional e, por último, a saúde física, né? Que realmente as pessoas mais se preocupam com a física. Sim. Mas eu acredito que na polícia militar, comandante, é com essa relação com o meio ambiente, né? E nessa relação com o meio ambiente é onde o ser humano vive, né? Que difere dos demais animais. O senhor veja bem, mesmo os animais demarcam território, já o ser humano, ele faz isso também, mas é um dos únicos seres que mata para poder comer, né, o ser humano. Né? Ou melhor dizendo, os animais matam para comer. Agora, o homem tem essa questão da violência que faz com que ele atinja um humano atingindo outro humano. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim, sobre essa questão, da onde estão essas raízes para essa violência, comandante? Bom, a questão da violência, eu acho que ela faz parte, infelizmente, do ambiente social. A violência é um fenômeno social, né? O ser humano tem essa questão do arbítrio, de escolher entre o bem e o mal. Né? Então, nessa escolha, muitos deles acabam indo pelo caminho do mal, enquanto a maioria das pessoas, né, elas optam pelo caminho do bem. Mas muito da questão da violência está associada à questão dos valores da sociedade, da sua cultura, né, do grau de educação, do nível de evolução desse ambiente, né, social mesmo, que as pessoas convivem, se relacionam, se interagem. A gente percebe, comandante, que o grande caldeirão dessas raízes da violência, por mais aquilo que romanticamente nós queremos abordar, mas a família é um caldeirão prestes a explodir. O maior número de conflitos que a gente observa está dentro das próprias casas. O senhor concorda comigo nessa... Sem dúvida. Fala. Um pouco dessa violência que nós vivenciamos hoje, talvez não um pouco, talvez a sua maioria, está mais associada à desagregação familiar. Quer dizer, nós temos percebido o ambiente familiar, a perda de autoridade dos pais, né? E aí, saindo do ambiente familiar, o ambiente escolar, né? Os professores hoje também têm sido uma classe também pouco respeitada pelos próprios alunos. Sim, é verdade. Né? E isso acaba... sempre na batalha pelos professores aqui. Exato. E isso vai repercute na sociedade, na idade adulta das pessoas e tudo. Mas, sem dúvida alguma, a raiz está no ambiente familiar. A educação começa em casa. Opa! Vou pedir para o senhor segurar um pouquinho agora, comandante. Eu vou chamar o nosso intervalo comercial. Nosso diretor hoje, que está diferente ali, né? O Aguinaldo. Nós esperamos que vocês nos aguardem. É rapidinho, nós vamos e voltamos. Não saia daí. Desejo a você sempre o melhor da vida, porque o melhor da vida é a gente quem faz. Desejo a você sempre o melhor da vida, porque o melhor da vida é a gente quem faz. Então corra atrás do que te faz feliz, porque o melhor da vida é a gente quem faz. Desejo a você sempre o melhor da vida, porque o melhor da vida é a gente quem faz, a gente quem faz.
Estamos de volta com o Momento da Saúde. Hoje entrevistando aqui o comandante da Polícia Militar do 24º Batalhão da Polícia Militar daqui de Varginha, o Tenente-Coronel Edilson Valério. Estávamos comentando sobre as raízes da violência, não é isso, Preventino? Isso! E a importância de que a família é uma grande panela de pressão, uma grande área de conflito que a gente precisa estar sempre atento. Comandante Edilson, gostaria de perguntar para o senhor assim, como é que são as ocorrências, os boletins de ocorrências que são realizados pela Polícia Militar e como é que ela lida com esses chamamentos que não tem fim também pela população? Sim, de certa forma, hoje principalmente a gente tem um atendimento num volume muito grande. A gente percebe que as pessoas demandam muito a presença da polícia para solucionar os seus conflitos. E aí É o 190? Os conflitos familiares através do 190, né? 190, aí, um pessoal, número fácil de gravar, é um número já conhecido. Mas a polícia é muito demandada para a solução de muitos conflitos. Isso, de certa forma, dá até uma confiança e é um indicativo também de que, a vez contrário até às pesquisas, a população tenha confiança na polícia que, na verdade, as pesquisas às vezes não mostram, porque elas sempre estão solicitando a presença da polícia para solucionar os seus conflitos. Seja os conflitos familiares, conflitos entre vizinhos, conflitos demandados por acidente de trânsito e tudo. Mas o acionamento da polícia normalmente se dá, em sua maioria, pelo telefone 190. A pessoa é atendida. E como é que é a questão do sigilo, das denúncias? Como é que lida com isso, comandante? Sim. Hoje, para o tratamento da questão das denúncias, nós temos o telefone 181. Esse telefone é uma central de atendimento que fica em Belo Horizonte, que faz esse atendimento e registra a denúncia. A pessoa pode acompanhar a sua denúncia através de um protocolo que ela vai, ao longo do tempo, demandar mas são denúncias mais graves, é isso? Exatamente. Essa denúncia feita pelo 181, normalmente é aquela denúncia que demanda um trabalho de investigação da Polícia Civil, um acompanhamento, às vezes, pela uma ação da Polícia Militar. Não é uma coisa imediata, não é uma denúncia que a pessoa queira uma ação, uma providência imediata. Para essa denúncia, que ela queira uma intervenção imediata, ela vai ter que denunciar através do 181. Alguns fatos, a denúncia, às vezes, quando não envolve o próprio denunciante, né, ele não precisa se identificar. Mas quando, às vezes, ele quer fazer uma denúncia onde ele, de alguma forma, está envolvido, é importante que ele se identifique. Sim. Porque, às vezes, pode parecer, ou na solução daquele problema, ou na ação policial, a intervenção demandada por um envolvido, ela precisa identificar as pessoas envolvidas até para buscar a solução para aquele problema. Eu acho que uma das preocupações que a gente tem, eu não sei se a gente conseguiu conciliar a pergunta, comandante, mas é a questão que hoje em dia a exposição, seja da vítima, nos meios de comunicação, a imprensa sensacionalista, eu não sei até que ponto que isso ainda provoca mais a violência. Houve países em que não se divulgava mais as ocorrências e com isso houve uma redução da criminalidade, assim, de uma forma assustadora. Porque parece que é um contágio, né? Nós estávamos comentando, sempre os fatos se repetem. O senhor poderia comentar sobre isso? Exatamente. Primeiramente, a questão da exposição do nome das pessoas, exposição da pessoa. A Polícia Militar tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Expor o nome dos envolvidos, expor as pessoas envolvidas, até porque aquela primeira providência da polícia, ela ainda vai demandar aí um trabalho de investigação, de apuração, um julgamento e tudo. Então, não se tem ali naquele ambiente uma situação totalmente formada para identificar quem são as partes causadoras, vítimas e tudo. Nesse primeiro momento, então, a Polícia Militar busca preservar a imagem dessas pessoas, não divulgando seus nomes e tudo mais. Até que seja apurado mesmo. Exato, de fato. Quanto à questão da divulgação dos fatos ou divulgação de ocorrência, o que a Polícia Militar tem preocupação, e aí é uma preocupação não só da polícia, tem que ser uma preocupação da sociedade como um todo, é a questão da possibilidade de repetição daquele evento que está sendo divulgado. Preventivo. Muitas das vezes o fato divulgado, ele é um ensinamento à prática do crime. Nós temos visto, às vezes, imagens sendo cedidas de determinados fatos que acontecem,
que é praticamente uma aula para o criminoso, para o infrator, Exatamente. de como cometer o crime, Eu como que aquele concordo crime com foi isso. cometido, com riqueza de detalhes e tudo. Né? A Polícia Militar, normalmente, quando ela vai informar algum fato, ela informa o fato acontecido e o que deve ser feito para que se evitar que aquilo aconteça. Um exemplo dessa questão que o senhor falou, sobre a repetição de fatos, se verificou quando houve aquele fato envolvendo a família Nardoni, que aquela criança foi arremessada do prédio. Aquele fato houve uma repercussão muito grande e houve também repetição daqueles fatos. Aí né? acontece outros eventos, pipocam eventos Acontecem semelhantes outros eventos no país todo. Exatamente. E outra preocupação nesse aspecto é no que se refere à sensação de segurança. É o ambiente em que as pessoas se sentem de alguma forma seguras. E Segura, aí, confortável, né? aí vem a Bem, questão dorme, né? Bem, da né, saúde. Né? Então, há um aspecto também nessa questão, que é a influência na divulgação de vários fatos criminosos, de violência, na sensação de segurança das pessoas. Ainda que aqueles fatos não as envolvam diretamente, às vezes fatos que ocorreram fora daquele ambiente, né, as pessoas começam a se sentir inseguras. Né? Exemplo, o 11 de setembro causou uma comoção geral coletiva, em relação à questão das pessoas andarem de avião, por exemplo. Alguns outros fatos, nós tivemos uma pesquisa que foi realizada em Santa Catarina, em que uma pesquisa sobre sensação de segurança foi realizada numa cidade. Numa semana, o ambiente era tranquilo, as pessoas manifestaram que se sentiam seguras, que estavam bem e que até então não tinham nenhuma preocupação, né, imediata com relação à segurança. Uma semana após, foi feita uma nova pesquisa, a pesquisa já demonstrou totalmente o contrário, o resultado dela, que as pessoas estavam se sentindo muito inseguras, estavam intranquilas, e na cidade não havia ocorrido nenhum fato que provocasse aquela mudança na pesquisa. Mas houve numa outra cidade um fato, e que houve uma repercussão muito grande, uma violência, que a divulgação foi muito intensa e esse fato, que nada tinha a ver com aquelas pessoas, repercutiu naquela cidade, de forma que, mesmo elas não estando submetidas a nenhum tipo de violência, o comportamento, né, o humor delas acabou sendo afetado, o psicológico delas acabou sendo afetado por informações trazidas que nada tinha a ver com aquelas pessoas. Isso acontece e a gente também tem essa preocupação. Vou pedir para o comandante Edilson Valério mais um tempinho, logo nós vamos voltar e falando um pouco sobre esse fenômeno que estamos acontecendo aqui na nossa cidade, uma bolha de violência que aconteceu, para fazer uma leitura para todos nós sobre como a população deve se comportar. Portanto, é rapidinho, não saia daí, eu aguardo vocês. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje entrevistando aqui o Tenente Coronel Edilson Valério, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar daqui da nossa cidade de Varginha. Comandante,
os números da Secretaria de Defesa Social e nós mesmo como médico, temos visto uma bolha de violência acontecendo aqui. Os nossos números, que sempre eram excelentes, né, de repente ficaram um pouco deturpados. Eu gostaria que o senhor nos falasse, será que a influência dos mendigos, dos menores, né, a influência do tráfico, das drogas, né, a quinta da boa música, né? Quer dizer, o que será que está acontecendo, comandante? Qual a leitura do senhor como um profissional da área? Sim. E o que nós poderíamos aconselhar a população e aconselhar os governantes, como deveriam se comportar? Sim. Bom, nós tivemos uma explosão de violência nos anos de 2007 e 2006, 2005 a 2007. E hoje nós vivenciamos números muito menores do que aquela época. Uhum. Contrário do que as pessoas às vezes são levadas a entender ou a supor que a violência ela cresce a cada dia ou nos anos, na verdade Varginha vivencia uma redução. Ao ano passado. O ano passado nós tínhamos números aí que nós elogiamos de toda maneira. Exato. Então nós tivemos de 2005 a 2007 um aumento significativo da violência. O dobro ou até o triplo do que acontece hoje. De lá para cá, nós tivemos uma queda, e aí vem descendo na estatística uma redução praticamente ano a ano. Esse ano, diferentemente, a curva está se invertendo. De certa forma, a gente entende que uma sociedade sem crime, ela não existe. O crime, em dado momento, ela vai acontecer. Mas os ele vai ferimentos por acontecer. arma branca, em detrimento dos ferimentos por arma de fogo, Sim. Os ferimentos de arma branca aumentou. O pessoal está andando com faca aí, Exatamente. Escondido no corpo. Isso tem acontecido. Mas essa redução, a gente até entende que ela tem um limite. E o ano passado, nós chegamos no melhor resultado dos últimos 15 anos. Então, a redução ela foi muito grande, né? E hoje a gente tem percebido, realmente a estatística tem demonstrado esse crescimento. O primeiro fator que nós identificamos como causador desse aumento é um fator que nós não tínhamos anteriormente e que nos preocupa muito. Qual? É a participação do menor no crime e no crime violento. Uhum. Pela própria impunidade, né? Abaixo da idade de maioridade? Alguns fatores exatamente contribuem para isso. Mas isso é um fato que nós temos. De todos os crimes violentos que nós tivemos em Varginha esse ano, dos identificados e presos pela Polícia Militar, 43% deles nós tivemos participação de menor. Uhum. E não que nós não tínhamos participação de menores em anos anteriores. Nós temos invariavelmente. Da droga, comandante? Também. Que pode ser o crack, ele é uma tragédia que todas as vezes nós vivenciamos aí, mas parece que a questão do álcool também é uma delas. Sem dúvida. O álcool está mais associado à prática de ato violento do que às drogas. Uhum. A droga por si só já é violenta, né? Já ofende, já causa dano. A pessoa já está punida, já a pessoa, a sociedade, a sua família, né? Mas a violência cometida entre pessoas, ela tem o envolvimento, ela tem o álcool relacionado. E o álcool é lícito, então você pode encontrar em qualquer lugar, por mais que haja propagandas educativas. Isso. É uma das raízes da violência hoje, talvez uma das mais altas. Sim, tem essa participação, tem essa questão do álcool envolvido na violência entre os adultos. Entre os menores, não. No trânsito? No trânsito, nós estamos tendo umas mudanças recentes no trânsito aqui da nossa cidade? Então, ao contrário também do que talvez as pessoas estejam imaginando, ou talvez do que a mídia tem mostrado, casos isolados de acidentes e tudo, nós tivemos no período que antecedeu a mudança, nos 3 meses que antecedeu a mudança... Lá, a população teve um comportamento exemplar. Exato. Não, mas nós fizemos uma comparação entre os 3 meses anteriores e os 3 meses após da mudança, de maio em diante, e os 3 meses que antecederam a maio. Nesse período, nós tivemos em Varginha, na cidade como um todo, uma redução de 11% no número de acidentes. Redução de 11%? Exatamente, no número de acidentes. Porém,
nas vias onde o trânsito foi alterado, Ficou mais rápido. a redução foi de 50% do número de Então, acidentes. o comportamento dos motoristas também mudaram. A própria mudança favoreceu porque os acidentes, talvez eles tinham... nós reduzimos o número de cruzamentos, o fluxo melhorou e tudo. Então, tudo isso favoreceu que houvesse redução nos locais onde houve mudança. Sim. Né? Então, a mudança do trânsito em relação à questão da violência no trânsito foi favorável, deu uma melhora significativa nos locais assim, onde mudou. Digamos assim, comandante, quais seriam assim os conselhos, quais seriam as recomendações para aqueles que estão nos assistindo? Bom, a gente sabe que as pessoas de bem da nossa sociedade, que é a grande maioria da nossa sociedade, elas têm que pensar sempre no ambiente de solidariedade, sempre no ambiente de colaboração. Aí a rede de vizinhos protegidos. Exatamente, sempre no sentido de ser participativo das questões, dos problemas que nós vivenciamos na nossa sociedade. Eu moro em Varginha, pretendo continuar morando em Varginha e quero contribuir com a segurança, com o bem-estar das pessoas, com a qualidade de vida das pessoas que aqui moram. Não só como policial, mas como cidadão que aqui mora. Então eu preciso participar... Estamos no mesmo barco, né, comandante? Dos Estamos conselhos... todos e temos interesse, né? eu preciso participar dos nossos conselhos comunitários, das redes de vizinhos protegidos. Hoje o senhor citou o problema dos andarilhos que nós temos na cidade. A mendicância não é crime. Né? É importante que a pessoa participe colaborando com a Polícia Militar, não hoje na questão das denúncias. O Papa pediu para que a gente acolhêssemos esses mendigos, Sim, né? Então, como lidar com essa situação? Exato, não é com violência, né, comandante Edilson? Nós precisamos, hoje, por exemplo, em Varginha, nós não temos um local para recolhimento dos menores infratores, e aí é que eu ressalto que é significativa a participação do menor no crime em razão da impunidade. Essa violência vem aumentando, a atuação dele é violenta e antes não era. Nós tivemos, inclusive, uma fatalidade de um homicídio envolvendo uma ação policial e a vítima foi um menor cometendo crime, que já tinha cometido um outro crime 2 dias antes. Né? Então, assim, isso é um fato que nós estamos presenciando e realmente precisa ter um acolhimento da sociedade, que não vai ser só ação de polícia que vai resolver. O problema dos mendigos, o problema dos menores, o problema de usuário de drogas, são problemas que a sociedade identifica facilmente como situação de causa de desconforto social. Mas não é só a polícia que vai resolver. Nós precisamos envolver, nós precisamos colaborar com as entidades que tratam de usuários de droga, entidades que cuidam de menores, né? São formas de nós contribuirmos. Fazendo isso, nós vamos estar colaborando com a segurança. Bom, Preventino, você viu como é que o tempo passou tão rápido? Comandante Edilson, tá vendo? Eu espero que tenha sido satisfatório para o senhor a nossa entrevista aqui, que aqueles que estão nos assistindo aí, mas passou muito rápido aqui a nossa conversa, porque a segurança pública, pela nossa conversa, é responsabilidade de todos nós. O tempo Portanto, voa. Gostaria que o senhor fizesse suas despedidas e eu aguardo vocês até a próxima semana. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, poder falar a respeito desses assuntos que a gente sabe que a comunidade, às vezes, ela sente vontade de participar, de se envolver nos problemas, às vezes não sabem como. Mas existem entidades, pessoas, todas elas que podem contribuir, não só com a polícia, mas a gente precisa ter um papel de cidadão mais atuante, né? Exercer a nossa cidadania, a nossa democracia é muito recente, mas a participação comunitária, o trabalho em rede da sociedade é que muito vai colaborar para que a nossa cidade continue sendo uma cidade ordeira, pacífica e segura. Obrigado, comandante, e não se esqueçam, estaremos aqui na próxima semana, nós aguardamos vocês.